Boa noite, vereadores, mesa diretora, público presente. Espera aí, não precisa apagar ainda não. Não precisa apagar ainda não. A hora que eu pedi para mostrar aqui, aí apaga, fica melhor para eu conseguir enxergar aqui. Muitas coisas eu gostaria de falar, mas eu vou ser bem específico e pontual. Algumas coisas que têm me incomodado há algum tempo, acho que incomodam a todos e também ao público presente. Nós temos dito, falado e debatido que nós não vivemos num país sério, não é? Muitos problemas que se discutem aqui são problemas de ordem federal e necessariamente a gente no município não tem capacidade em termos de atribuição para resolver nada do que acontece. E todos esses problemas que nós temos aí de ordem federal, a grande maioria que a gente verifica no nosso país, eles estão ligados direta ou indiretamente à corrupção. E quando a gente fala de corrupção, existem vários níveis, várias ordens, enfim, que nós podemos citar, mensurar, numerar. Só que, de fato, no Brasil, a corrupção está institucionalizada, sistematizada, desde o alto escalão do governo federal, governo estadual, alastra pelos municípios, e isso continua, né? E sai da esfera pública, a corrupção ela corre solta na esfera privada, né? Vocês não são inocentes, vocês sabem como muitas empresas elas tratam isso. Existem hoje escritórios de advocacia que têm setores próprios de combate à corrupção, e quando você vai perguntar se eles fazem auditorias e pesquisas e fiscalizações em órgãos públicos, muitos deles não. Contra a corrupção só em órgãos particulares. E isso continua a descer pelo seio da sociedade e atinge as camadas da classe média, da classe baixa. A corrupção ela é sistematizada no Brasil. E o que a gente não sabe é se ela vem de cima para baixo ou se ela vai de baixo para cima. Mas eu sei que para a gente corrigir esse mal, esse vírus que há tanto tempo assola o nosso país, não vai ser da noite para o dia. Talvez a nossa geração já tenha perdido essa luta. Nós temos que pensar no futuro. Nós temos que trabalhar com próximas gerações, para quem sabe um dia nossos filhos, nossos netos possam ter um país um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais sério, sob todas as ordens. E é dentro disso, feita essa breve introdução, que eu gostaria de dizer que a CGU, Controladoria Geral da União, ela lançou uma campanha há um tempo atrás no Facebook, eu achei muito interessante. E a campanha, agora sim, se você puder aqui, dá para ler, não precisa apagar a luz não. Diga não, pequenas corrupções, diga não. Esse é um órgão federal, e ela lançou essa pequena corrupção. E ela dá alguns exemplos ali do que seriam pequenas corrupções, né? Acredito que a ideia da CGU tenha sido começar a trabalhar um pouco na cultura da população, não é? E inspirado nessa questão da CGU, apenas para que eventualmente não seja mais para frente a dizer que está usando um símbolo do governo federal para alguma campanha municipal ou querendo se valer disso para alguma coisa, eu tomei a iniciativa de, pegando essa ideia inspirada na CGU, aumentar um pouquinho amplo, né? Porque a CGU disse que é só para dizer não contra as pequenas corrupções. Claro que está imbuído a intenção de dizer não contra as grandes também. Mas adaptei e tivemos essa ideia de diga não à corrupção. Qualquer delas, a grande, a pequena, a enorme, e aí comece pelas pequenas, né? Começar pelas pequenas, aí tira um pouco a gente da nossa zona de conforto, tira um pouco a pedra da nossa mão de atirar pedras, blocos aí nos telhados de vidro que tem por aí do governo federal, governo estadual, quem quer que seja, municipal eventualmente, e traz um pouco a nossa responsabilidade enquanto cidadão de dizer não a pequenas corrupções. E aí você pode definir o que é uma pequena corrupção. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, são só exemplos do que muitas vezes a gente encontra na nossa sociedade e passa batido, porque a gente está acostumado, a gente acha que essas condutas são inofensivas. Pequenas mentiras, qualquer que seja, que você dá para sua esposa, ou para o seu filho, ou para o seu colega de trabalho, né, ou para o seu secretário ou assessor, diz que eu não estou, fala que eu ligo depois e não retorna coisa nenhuma. Emitir nota fiscal fria, você emite nota fiscal fria no teu comércio, ou você pede nota fiscal fria para conseguir um reembolso maior onde você trabalha.
né? Coisas que passam desapercebido e você acha que são coisas inofensivas, mas são coisas que boa parte da população faz. Gato de TV a cabo, Netcat, já ouviu falar nisso aí? Netcat, gato de TV a cabo. Gato na água, gato de água, vamos fazer um gato aqui. Luz, não é mesmo? Que a turma faz não, isso aí não tem problema. São pequenas corrupções. Utilizar a vaga preferencial de idoso, de deficiente físico, utilizar caixa especial, fila indevidamente de atendimento prioritário. Quantas coisas, você que é estudante, que cola na prova, que copia trabalho da internet, você que recebe troco a mais e não devolve, olha quanta coisa. E eu poderia ficar aqui dando exemplo a noite toda, mas o tempo é curto. Mas são coisas tão pequenas que tomam conta do nosso dia a dia, do nosso coração, do seio da nossa sociedade, e a gente não liga mais para isso. E o fato é o seguinte: o cara que hoje está cometendo grandes atos de corrupção, pode ter certeza que ele cometia pequenos atos de corrupção. E se hoje ele está cometendo grandes atos, é porque alguém colocou ele naquele cargo, ou por voto popular, ou por nomeação de quem foi eleito por voto popular, e o que ele está fazendo é apenas potencializar esses atos de pequena corrupção que ele fazia no passado. É isso. É questão de índole do ser humano. O ser humano é mau, acreditem nisso. Nós tivemos relatos aqui hoje de violência gratuita contra determinados gêneros. O Jorge citou contra a criança, o Edson contra homossexual, prostitutas ou qualquer coisa que o valha. O problema, além de ser discriminatório, é um problema do ser humano de violência contra qualquer outro ser humano, independente de raça, de grupo étnico, de opção sexual ou de idade. O ser humano é mau, né? E a questão é, as oportunidades muitas vezes facilitam e potencializam a maldade do ser humano. Assim como existem seres humanos bons e que fazem o bem, quando eles têm a oportunidade de potencializar os seus atos, eles também o fazem. Então, para que a gente consiga corrigir isso, numa sociedade contaminada pela corrupção, a gente precisa começar na base da sociedade. Não é do alto da pirâmide que a gente vai corrigir isso. O alto da pirâmide, ele vai dar bons exemplos. Ele precisa dar bons exemplos. Nós, como vereadores, precisamos dar bons exemplos. Agora, nós só vamos ter uma sociedade completamente curada disso quando a base dela, quando a base da pirâmide estiver curada desse mal. E como que a gente faz isso? Através de educação, ok? Através de educação, através de exemplo. Não basta falar, tem que fazer, nós temos que dar o exemplo. E corrigindo pequenos atos de corrupção do dia a dia, bater cartão de ponto de forma errada, não é? É um pequeno ato de corrupção. Estou dando exemplos, tá, gente? Corrigindo pequenos atos de corrupção, nós podemos deixar o exemplo para as próximas gerações. Gente, propaguem essa ideia, ok? É uma ideia da CGU, não é minha. Eu só criei um logo para não ter problema de ordem de autoria e tudo mais. Está à disposição para quem quiser usar. Vão no Facebook da CGU, compartilhem isso no Facebook de vocês, redes sociais, no dia a dia, façam panfletos, faça o boca a boca correr solto. A gente precisa trabalhar contra esse mal da nossa sociedade. O Paulo deixou uma frase aqui para mim. Não é a política que faz o candidato virar um ladrão, mas é o seu voto que faz um ladrão virar um político. Fantástico, né? Quem disse isso aqui, acho que foi o Fernando Henrique Cardoso, pelo que o Paulo está me passando aqui. É verdade. E eu quero acrescentar uma outra frase. Muita gente diz que os políticos são o espelho da sociedade. Já ouviu isso? Que a nossa Câmara é o espelho da sociedade, que o Congresso, que o Poder Executivo é o espelho da sociedade. Se essa frase é verdadeira, eu quero terminar acrescentando uma frase de um outro amigo meu, chamado Felipe Cunha. E eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, de nada vale você limpar o espelho quando a sujeira está no seu rosto. Pensem nisso. Por mais que você limpe o espelho, você vai continuar vendo a mesma imagem suja, se a sujeira está no seu rosto. Se nós somos o espelho da sociedade, a sociedade precisa limpar o rosto dela. E nós fazemos parte da sociedade. Então nós temos que limpar o nosso rosto, para que um dia nós possamos ver uma imagem limpa e bonita no espelho do nosso país. Obrigado, presidente.